Pai querido que estás nos céus, estamos na Tua presença para Te adorar. Nos ajoelhamos porque o Senhor é Deus. Teu santo nome, todo joelho se dobrará ao ouvir o Teu nome. Teu santo nome, o grande eu sou, Criador dos céus e da terra. Aqui estamos como filhos e filhas, estamos buscando a Tua bênção. Todos os que estão com mãos levantadas têm pedidos no coração, têm súplicas, têm intercessões. Pai eterno, olha lá do céu e atende os pedidos que estão sendo feitos. Te louvamos pela cura dos Teus filhos e suplicamos por aqueles que estão enfermos. Suplicamos que a Tua graça esteja com a Lohane, Pai. Tem misericórdia desta Tua filha, desta Tua jovem, que ela seja curada em nome de Jesus, Pai. Nós pedimos a Tua bênção sobre o Euclides, o nosso vovô que está aqui. O Senhor está restaurando a vida dele, a saúde, derrama o Teu Espírito sobre ele. Pedimos a Tua bênção sobre todos os que estão com as mãos levantadas, todos os que estão precisando de ajuda, de auxílio. Abençoa José Divino, que está sentindo muita dor nas costas, na coluna. Abençoa também o Luiz, que está precisando da Tua graça, da Tua bênção. Pai eterno, nós somos carentes do Senhor. Nós precisamos da bênção do nosso Pai Celestial. Mas a principal bênção que nós precisamos é o derramamento do Espírito Santo. Que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre todos os que estão aqui. Que ao abrirmos a Tua palavra para estudá-la, o Senhor fale ao nosso coração. Ouve a nossa oração. Em nome de Jesus pedimos e todos dizemos amém, Senhor. Amém, Senhor. Nós queremos dar glória a Deus porque você chegou até aqui. Você escolheu estar aqui. Antes de iniciarmos o estudo da palavra de Deus, eu quero orar mais uma vez. Assentados como estão. Pai querido que estás nos céus, ouve a nossa oração, abre a nossa mente. Derrama o Espírito Santo nesse momento que vamos abrir a Tua palavra e que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Amém. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 4. Todos acharam? Digam amém. Vamos ler então João capítulo 4, verso 1. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Jesus não batizava, mas os discípulos batizavam. Aqui a Bíblia diz que Jesus estava batizando através dos discípulos muitas almas, muitas pessoas. E aqui diz o verso 3, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Samaria era uma região onde moravam os samaritanos, que eram inimigos dos judeus. Judeus e samaritanos não se conversavam, não faziam negócios, não existia amizade, relacionamento, convívio entre samaritanos e judeus. E Jesus tinha que passar por Samaria, e era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Então, os judeus geralmente nem paravam ali em Samaria, para não se encontrar com os samaritanos, para não conversar com eles. Verso 5. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus se sentou junto ao poço e era por volta do meio-dia. Jesus estava cansado da viagem. Jesus é Deus, mas ele, quando nasceu de Maria, gerado pelo Espírito Santo, ele recebeu uma natureza humana, uma natureza física, humana. E ele sentia fome, ele sentia sede, ele sentia cansaço, ele tinha que dormir para poder refazer as energias, ele tinha que comer para ter energias. Deus se tornou
homem. Se você quiser entender esse mistério, não vai entender, porque é mistério. É um mistério a encarnação de Jesus. Como Deus, o Criador dos céus e da terra. Porque Deus, o Filho, é o Criador dos céus e da terra. Todas as coisas foram feitas por Ele. Isso está em João capítulo 1. João capítulo 1, do verso 1 até o verso 3, diz que todas as coisas foram feitas pelo Verbo, e o Verbo é Jesus. Como Deus, o Criador dos céus e da terra, se tornou homem, se tornou um bebezinho e nasceu do ventre de Maria, gerado pelo Espírito Santo. Maria não tinha conhecido o esposo ainda, não tinham tido nenhuma relação sexual. E Maria se achou grávida, foi gerado nela o Filho de Deus, pelo Espírito Santo. Isto é milagre. Não tem explicação científica. A Bíblia está cheia de milagres. E aqueles que querem tudo provar cientificamente, eles ficam desarmados. Não conseguem entender a Bíblia, porque a Bíblia está cheia de milagres. E o maior de todos os milagres foi a encarnação. Jesus, o Deus Criador, se tornou homem. E aqui diz que ele sentia cansaço, cansado da viagem. Jesus se sentou junto ao poço e era por volta do meio-dia. Meio-dia é a hora do sol mais quente. Era a hora de almoço e Jesus se assentou ali. Agora diz o verso 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus disse: dê-me um pouco de água. Que mulher viria meio-dia para tirar água numa distância longa da cidade? Não tinha nenhuma mulher que vinha buscar água nesse horário mais quente. Elas vinham mais cedo, antes do sol esquentar, ou então à tardezinha. Mas esta mulher veio meio-dia. Esta mulher não queria se encontrar com nenhuma outra mulher. Esta mulher, ela se escondia dos outros, porque ela tinha culpa, ela tinha uma consciência culpada. Ela preferiu vir buscar água ao meio-dia, porque ela sabia que não ia encontrar ninguém nesse horário quente. Mas ela encontrou alguém sentado junto ao poço, e era Jesus. E aquele poço era o poço de Jacó. Jacó, filho de Isaque. Abraão teve um filho chamado Isaque, Isaque teve 2 filhos chamados Jacó e Esaú. E Jacó furou aquele poço, por isso é chamado poço de Jacó. Estava com muita água, tinha muita água, e Jesus estava com sede. E a mulher samaritana veio buscar água, e ela tinha a corda, tinha um balde. E Jesus disse para ela: dê-me um pouco de água. Judeu não pedia favor para samaritano, nem samaritano pedia favor para judeu. Não conversavam, não negociavam. E ela estranhou: como é que você, sendo judeu, está pedindo para mim um copo de água? Nós somos inimigos? Nossos povos não se conversam? Veja aí o verso 8. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Os discípulos foram para a cidade comprar alimento. Jesus ficou sentado junto ao poço quando a mulher chegou. Verso 9. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela ficou pensando: como é que ele falou comigo? Primeiro que homem não conversava com mulher em público. Você não vai encontrar na cultura oriental homem conversando com mulher em público. Não era o costume. E Jesus conversou com ela. E além de conversar, pediu um favor para uma mulher samaritana. Aqui diz: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana. Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Estão lendo comigo? Eu quero que você leia comigo. Olho na Bíblia. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria
água viva. Vocês entenderam o que Jesus falou? Ele falou para aquela mulher: se você soubesse quem eu sou, porque para ela, ele era simplesmente o quê? Um judeu. Mas ele não era só um judeu. Jesus é judeu, mas ele não era só judeu. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é Deus. Pode ser que às vezes Deus esteja falando com você, meu irmão, minha irmã, e você acha que é qualquer um que está falando com você. Pode ser que você, à semelhança da mulher samaritana, não perceba que quem está falando com você é Deus. Pode ser que você tenha vindo aqui nesta tarde pensando que veio porque você escolheu vir e você não percebeu que foi o Espírito Santo de Deus que empurrou você e que trouxe você até aqui. Deus existe. Deus se coloca no nosso caminho. Deus fala com a gente. Jesus, que é Deus e é homem também, falou com a mulher samaritana. Se você, leia comigo de novo o verso 10, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Você veio aqui para adorar a Deus e você pode pedir a ele aquilo que você mais precisa, mais necessita, porque ele é Deus, ele pode dar, ele tem tudo para dar. Os celeiros do céu, os armazéns do céu estão lotados, superlotados de bênçãos, mas poucos pedem, poucos buscam, poucos acreditam. Deus não vai me atender. Deus está tão ocupado com todo o universo, ele vai se preocupar comigo? Queridos, ali estava Deus falando com uma mulher samaritana, uma mulher desprezada. E veja na sequência, verso 11. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde? Como é que o Senhor vai me dar água? O Senhor não tem balde e o poço é fundo. Estão lendo aí? Ela não tinha entendido mesmo. Você percebeu, né? Que ela não entendeu quem é que estava falando com ela. O Senhor não tem balde e o poço é fundo. Como é que o Senhor está falando que vai me dar água? Às vezes Deus está falando com você e você não percebe que é Deus. Pode ser. Quantas vezes Deus vai falar com você e você não vai perceber que é Deus? Não, quem está falando comigo é o pastor Samuel. Não é o pastor Samuel que está falando com você. É Deus. Deus usa anjos, Deus usa homens, Deus usa mulheres, mas é Deus que está falando. É a palavra de Deus que está falando. Você não veio aqui para ouvir um homem, você não veio aqui para adorar seres humanos, você veio aqui para adorar a Deus e ouvir o que é a palavra de Deus. E aqui diz, no verso 11, o Senhor não tem balde, o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? O Senhor é maior do que Jacó, que furou este poço? Ele era maior ou não era maior? Ele era maior do que Jacó. Ele é Deus eterno. Ele é o YHWH. Sabe o que é YHWH? São 4 consoantes. YHWH, que é o nome de Deus. Esse é o nome de Deus. Qual é a pronúncia desse nome? Não existe pronúncia. Ninguém sabe a pronúncia desse nome. Nós sabemos porque existem mais de 1000 vezes este nome repetido na Bíblia. 4 consoantes. YHWH. É o nome de Deus. Não sabemos a pronúncia, mas sabemos o significado. Ele disse: meu nome é Eu Sou. Ele falou para Moisés: o meu nome é YHWH. Mas o que significa? Ele disse para Moisés: significa Eu Sou.
Eu sou quer dizer eterno. Sempre existiu. Eu sou o grande eu sou. Era esse que estava falando com a mulher samaritana. E ele foi o Deus de Jacó. Agora o verso 13. Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. De que água Jesus estava falando para ela? A água H2O, esse líquido H2O que você bebe, eu bebo, todos nós temos que beber aí pelo menos 2 litros por dia, pelo menos 2 litros por dia a gente tem que beber. Ele não estava falando dessa água, ele estava falando da água da vida, da água da vida. Ele é a fonte da água viva, e aquele que bebe desta água viva, que se chama Jesus, aquele que bebe da água viva, que se chama Jesus, nunca mais terá sede, porque ele se torna uma fonte de água. Quem bebe da água que é Jesus se torna uma fonte de água, sempre a jorrar. E onde ele vai, ele leva essa água viva, entrando nas casas, falando de Jesus. Hoje pela manhã, a Leila e eu pudemos visitar várias casas. Estivemos ali com o Euclides, com a Noemi, estivemos lá com a Anitta e o Zé Divino, Thalita e o Wesley, estivemos lá com a Nayara, estivemos onde mais? Com o Luiz. Onde é que está o Luiz? Não é? Está o Luiz ali e a Ilma, estivemos lá também. Queridos, para que ir nas casas? Para orar? Para levar a água da vida? Para que serve esta vida se você não viver para servir? Para que serve a vida se você não viver para servir? Orar com as pessoas, levar a água viva, mostrar Jesus, o único que soluciona os problemas. Ele pode curar, ele pode dar comida, ele pode prover dinheiro, ele pode prover qualquer coisa, porque ele é Deus. Ele disse: se você beber da água que eu der para você, você nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Verso 15, leia comigo o verso 15. A mulher disse: Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ela já tinha entendido? Não, ainda não tinha entendido. Você já percebeu que às vezes Jesus está falando com você uma vez, 2 vezes, e você continua não entendendo, não percebendo que é Deus que está falando? E aqui ela disse, verso 16, Jesus disse: vá, chama o seu marido e volte aqui. Veja que o diálogo foi longo, né? Jesus não falou para ela chamar o marido dela já de cara, não foi no começo, eles já tinham conversado um bom tempo. E aí finalmente, como ela não entendia, não entendeu até então, Jesus disse para ela: agora você vai entender, vai, chama o seu marido. Quando Jesus disse vai, chama o seu marido, Jesus colocou o dedo na ferida. Jesus colocou o dedo na ferida dela, porque ela, o que ela disse? Veja aí a resposta: não tenho marido. Não tenho marido. Veja o que Jesus falou para ela. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5. E esse que agora você tem, não é seu marido, você roubou de alguém. Ela ficou assim: como este homem conhece a minha vida? Agora, ela começou a entender que quem estava falando com ela, ainda não entendeu ainda que era Deus. Mas ela percebeu que era um profeta.
Veja aí o que ela disse, verso 19. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Acertou? Não, Jesus não é profeta. Jesus é Deus. Jesus é Messias. Jesus é Salvador do mundo. Profeta é Moisés. Moisés é profeta. Samuel foi profeta. Daniel foi profeta. Mas Jesus não era profeta. Jesus é Deus, Criador dos céus e da terra, Salvador meu e seu. Só Ele morreu por você. Só Ele morreu por você. Eu achei muito interessante quando o Papa Leão XIV, alguém aqui conhece o Papa Leão XIV? Levanta a mão. Pouca gente conhece o Papa Leão XIV, é o Papa atual, é o Papa americano, Leão XIV. Ele disse há uns 20 dias atrás, ele disse: Maria não salva, presta atenção no que ele falou, Maria não salva, Maria não é corredentora, só Jesus salva. Só Jesus salva. Queridos, nisso ele falou certo, porque a Bíblia diz que Maria é mãe de Jesus, mas o Salvador é Jesus. Alguns gostaram, outros não gostaram, mas isso, ele falou aquilo que a Bíblia está falando. Só Jesus salva. E quem estava falando com aquela mulher não era um profeta, era o Deus Filho, que se tornou carne, nasceu de Maria, e agora estava ali conversando com a mulher samaritana. Ela disse, verso 19: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Mas veja agora no verso 20 que ela desviou a conversa, ela mudou de assunto. Queridos, às vezes nós consideramos prostitutas ou mulheres que tiveram aí vários maridos como se estivessem perdidas. Não estão perdidas. Elas são pessoas que Deus quer salvar, que Deus quer conversar com elas. Jesus não desprezou esta mulher. Jesus teve um diálogo com esta mulher. Muita gente, olhando para Jesus conversando com aquela mulher, poderia imaginar coisa errada, né? O que este homem está conversando com essa mulher? Jesus não se importou com o que iriam falar. Ele continuou conversando com ela. Ele queria a salvação dela. Salvação dela. E agora diz aqui o verso 20: nossos pais adoravam neste monte. Viu como ela mudou de assunto? Quando ele falou: você falou que não tem marido, porque não tem mesmo, porque já tem 5, já teve 5, e o que está com você não é seu marido. Aí ela mudou de assunto. Qual foi o assunto que ela trouxe agora? Verso 20: nossos pais adoravam neste monte, mas vocês, judeus, né, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos... Você está entendendo o que a Bíblia está falando aqui? Jesus está falando aqui? A salvação vem dos... E vocês já repararam como existe tanto ódio contra os judeus? Porque os judeus mataram Jesus na cruz. Sim, crucificaram. Mas Jesus fala que a salvação vem deles, vem dos judeus. Quem escreveu a Bíblia? Judeus. E o Salvador do mundo? O que ele é? Judeu. Maria era o quê? Judia. Queridos, a salvação vem dos nós temos que amar os judeus, que ainda não reconhecem Jesus como Salvador. A maioria dos judeus ainda não reconhece Jesus como Messias, como Salvador. Temos que ter misericórdia, orar por eles, para que os olhos se abram e eles se salvem. E aqui diz, veja, vamos ler agora o verso 24. Deus é Espírito,
E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá um Messias, chamado Cristo. Ela tinha algum conhecimento da palavra de Deus, não tinha? Ela tinha, porque ela disse: eu sei que o Messias virá. Quando ele vier, ele nos anunciará todas estas coisas. E então Jesus disse: eu sou o Messias. Vocês sabiam que a única vez que Jesus se declarou dizendo eu sou o Messias, foi essa vez? Ele não disse eu sou o Messias para ninguém mais, nem para os doutores, nem para os fariseus, nem para o sumo sacerdote, nem para os discípulos. Nenhuma vez Jesus disse para os discípulos eu sou o Messias. Mas ele disse para esta mulher adúltera: eu sou o Messias. Ele se revelou. Queridos, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para morrer, ele nasceu nesse mundo para morrer por você. E ele morreu por você e por mim. Mas ele não está morto, ele ressuscitou. E ele subiu ao céu. E ele, quando subiu ao céu, ele disse: eu voltarei. Eu voltarei. Essa é a bendita esperança que nós temos. Eu voltarei. Queridos, aqui diz, a mulher falou no verso 27. Veja aí no verso 27. Naquele momento, quando Jesus disse para ela: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Verso 26, não é? E agora o verso 27. Naquele momento, quem chegou? Chegaram os discípulos, trazendo o quê? Comida. Eles tinham ido comprar comida, porque Jesus estava com fome e cansado. Chegaram e viram Jesus conversando com uma mulher. Acharam estranho, mas não perguntaram nada. Veja aí, naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher, que o homem não conversava com mulher naquele tempo. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, ou seja, seu vaso, e foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? A mulher que veio buscar água esqueceu o balde, esqueceu o vaso. Ela esqueceu por que ela veio ali buscar água. Ela saiu correndo, deixou o vaso para trás e foi até a cidade, correndo. E disse: eu encontrei um Messias. Não seria ele o Messias que nós estamos esperando? Ela era uma mulher bem conhecida nas cidades. Essas mulheres são bem conhecidas. E a cidade inteira ouviu o que ela falou. E a cidade inteira veio atrás dela, porque ela voltou correndo para o poço, e a multidão veio atrás dela, para verem quem? O Messias. Verso 29. Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Verso 30. Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. O senhor estava com sede, com fome? Coma. Mas ele lhes disse o quê? Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Enquanto a gente foi comprar comida na cidade, será que veio alguém e trouxe comida para ele comer? Porque ele disse: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Jesus declarou: a minha comida e bebida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Qual era o prato, qual era a comida preferida de Jesus? Hein? Qual era a comida preferida de Jesus? Está escrito aí, ó. Está escrito aí.
no verso 34. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus se sentia fortalecido fazendo a vontade do Pai. Jesus se sentia fortalecido e nutrido falando do amor de Deus, da salvação por uma pessoa. Eu tenho uma comida que vocês não conhecem: fazer a vontade daquele que me enviou. Que tal, meu querido irmão, minha querida irmã? Que tal se a nossa comida preferida for fazer a vontade do nosso Pai? Porque alguns preferem comer isso, comer aquilo, tudo bem. Todos nós gostamos disto ou gostamos daquilo. Mas que tal se a nossa comida preferida for a mesma de Jesus? Qual é a sua comida preferida? Fazer a vontade do meu Pai, que está nos céus. Jesus tinha consciência que ele nasceu aqui neste mundo para fazer a vontade do Pai. E você tem consciência de que você nasceu para fazer a vontade do Pai? Você tem consciência de que existe uma missão para você? Há pessoas que perguntam: por que você e a Leila saíram lá dos Estados Unidos e vieram morar aqui? A minha comida preferida é fazer a vontade do meu Pai. E ele disse: vá até o Piauí. E nós viemos. E aqui estamos, comendo a comida do nosso Pai, porque estamos fazendo a vontade dele. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Deus envia você também, minha irmã, meu querido irmão. Deus envia você também. Esses tempos atrás nós distribuímos aqui o livrinho Ouvindo a Voz de Deus, que tem todos os estudos. Tem ali 27, 28 estudos bíblicos, para que você dê de comer, dê de beber para outras pessoas que ainda não comeram do maná celestial, que ainda não beberam da água da vida. Se você guardar o que você está aprendendo para si mesmo, você não estará fazendo a vontade do Pai Celestial. Porque a vontade do Pai Celestial é contar que você conte para os outros, como esta mulher. Ela correu para a cidade e contou para a cidade toda: eu encontrei o Messias. Agora veja, o verso 35. Jesus falou para os discípulos: vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Jesus estava no campo, olhando para o campo. 4 meses estão faltando para a seara, para a colheita. Eu, porém, lhes digo, disse Jesus: levantem os olhos e vejam os campos, pois já estão maduros para a colheita. Quando Jesus disse: levante os olhos e veja que os campos já estão maduros, a multidão estava vindo. Jesus primeiro olhou para a colheita de trigo, de cevada, e disse: daqui 4 meses será a colheita. Mas agora ele olhou numa outra direção, o povo que vinha da cidade, a multidão que vinha atrás da mulher. Ele disse: eu, porém, vos digo que a seara já está madura para ser colhida, porque a multidão veio e cercou o poço de Jacó, e agora eles estavam ouvindo o Filho de Deus falar, o Messias falar. Agora vejam o verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus. Quantos? Muitos. Por causa do testemunho da mulher. Você tem que dar o seu testemunho. O que é testemunho? Não é um estudo bíblico. Testemunho não é um sermão. Testemunho é você contar quem era você antes de conhecer Jesus. E quem é você hoje, depois de conhecer Jesus. Isso é testemunho. Você pode dar o seu testemunho em 5 minutos ou 10 minutos. É contar quem era você antes e quem é você hoje, depois que se encontrou com Jesus. Qual foi o testemunho desta mulher samaritana? Ela gritou na cidade: por acaso não é esse o Cristo? Ele disse tudo da minha vida, ele revelou a minha vida. Venham ver.
E a multidão veio atrás. Vejam aí o verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Jesus desprezou a mulher porque roubava o marido das outras? Lógico que ela estava fazendo coisa errada. Mas Jesus busca quem está fazendo coisa errada. Jesus não veio buscar santinhos, não. Não existe santinho. Todos nós somos o quê? Pecadores. E Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Gravem isso. Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. E esta mulher era uma das perdidas. Mas ela tinha sede da água viva. E ela bebeu da água viva e se tornou uma fonte de água a jorrar. Um leva água para o outro, e fala, e de repente você não vem sozinho, você traz mais 2, mais 3. Vejam agora o verso 40. Verso 40. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali quantos dias? 2 dias, ficou 2 dias inteiros. Jesus estava de passagem, mas foi o Espírito Santo que disse para Jesus: vá nesse caminho, e você vai encontrar uma mulher junto ao poço de Jacó, e você vai ficar 2 dias lá, pregando, porque muitos samaritanos vão se converter. Leia o verso 41. Muitos outros creram nele, por causa da palavra de Jesus, e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós queremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Agora já não é mais pelo que você falou, mas agora é pelo que Jesus falou e nós ouvimos, sabemos que Ele é realmente o Messias, o Salvador do mundo. Queridos, Deus usa você para conduzir as pessoas até Jesus. E uma vez que estas pessoas se encontram com Jesus, elas se tornam também ganhadoras de almas, se tornam missionários. Toda pessoa que nasce no reino de Deus, nasce como um missionário. Se você encontrar uma pessoa que disse que conhece Jesus, eu já conheço a Jesus há 5 anos, e quantas pessoas você levou a Jesus? Nenhuma. Então não conheceu Jesus. Você não conheceu Jesus, porque quem conhece Jesus leva outros para Jesus. Quem nasce no reino de Deus, nasce como missionário. O que é missionário? Pessoa que vai de casa em casa, vai falando, vai arrebanhando pessoas para o céu. Quem nasce no reino de Deus, nasce como um missionário. Ele bebeu da água viva e se tornou o quê? Fonte de água viva a jorrar. Jesus quer fazer de você, meu irmão, minha irmã, um missionário. Que você mostre aos outros quão precioso é Jesus, quão bondoso é Jesus, quão perdoador é Jesus. Minha vida de pecados e tudo que eu fiz de errado, tudo vai morrer. Tudo isso será apagado pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus apaga todos os pecados. E Jesus olha para você como olhou para aquela mulher, como um candidato para o céu. Um candidato para o céu. Bendito seja Deus pela graça que nos salva, pelo perdão que Ele nos dá, e pelo Espírito Santo que é derramado sobre nós, tornando-nos missionários, ganhadores de almas. Amém? Amém. Você quer ser um missionário? Aonde você está, na rua onde você mora, no bairro onde você mora, você quer ser um missionário de Jesus, contando para os outros? Se você disser, eu não sei ler, não sei escrever, não precisa, só contar para os outros o que Jesus fez na sua vida. Não precisa saber ler nem escrever para falar isso. Quem era eu antes de conhecer Jesus e quem sou eu hoje? A alegria, o brilho nos olhos, a alegria na sua vida, a paz e a harmonia dentro do seu lar.
Se você quer, fique com a mão levantada, eu vou orar por você neste momento. Pai Santo que estás nos céus, obrigado porque Jesus Cristo não faz acepção de pessoas. Ele conversou com a mulher samaritana que já tinha tido 5 maridos, e o que ela tinha agora não era o marido dela, mas Jesus não a recriminou, Jesus teve compaixão, perdoou, e ela foi salva pela graça de Deus. Pai querido, derrama o Espírito Santo sobre todos os que estão com mãos levantadas, que te aceitam como Salvador e mais, aceitam ser missionários. Eles querem beber e estão bebendo da água viva e vão se tornar fonte de água viva, a jorrar, levando essa água viva para outras pessoas, contando quão precioso é Jesus. Anote as nossas decisões, as nossas mãos levantadas, registra lá no céu, para a glória do teu nome, porque é em nome de Jesus que nós pedimos e todos dizemos amém. Amém. Bendito seja o Senhor.